Existe um fenômeno acontecendo bem acima de nossas cabeças, neste exato momento, que fez milhares de astrônomos ao redor do mundo voltarem seus olhos para o céu. Em alguns observatórios, telescópios mudam de alvo em questão de minutos assim que determinados eventos são detectados. Equipes inteiras acompanham a atividade solar quase em tempo real, porque alguns fenômenos exigem monitoramento constante, dia e noite, sem pausa. Mas o mais impressionante não é isso. Há quase 2000 anos, muito antes de existir qualquer telescópio, um homem sentado num monte, cercado por alguns discípulos simples, descreveu um cenário que poucos jamais imaginaram que um dia seria discutido em observatórios e centros espaciais. E tudo começa no céu. Existe um detalhe nas palavras desse homem que a grande maioria das pessoas nunca percebeu. E existe também um erro, cometido por milhões de leitores sinceros, que distorce completamente o sentido original dessas palavras. Um erro tão espalhado que se tornou quase invisível. Ao final deste vídeo, você vai entender exatamente por que tantos estudiosos acreditam que estamos olhando para o céu certo, mas procurando o sinal errado. E já te adianto uma coisa: a resposta não é o que você imagina. Vamos com calma, porque essa primeira pista está escondida logo nos primeiros minutos. Nos últimos tempos, o céu tem chamado a atenção do mundo de um jeito que poucas gerações antes de nós presenciaram. Auroras boreais surgiram em lugares que jamais haviam testemunhado esse espetáculo. Tempestades solares intensas atingiram a atmosfera terrestre com força suficiente para preocupar agências espaciais inteiras. E aqui vai o primeiro dado que talvez te surpreenda. Uma única tempestade solar, se for intensa o bastante, tem potencial para derrubar satélites, interromper comunicações e afetar redes elétricas de países inteiros ao mesmo tempo. Imagine por um instante, uma cidade inteira, do dia para a noite, perdendo energia elétrica ao mesmo tempo, semáforos apagados, hospitais dependendo de geradores, comunicação cortada, tudo por causa de uma explosão acontecendo a milhões de quilômetros de distância na superfície do Sol. Não é exagero de filme, é um risco real, levado a sério pelas maiores agências espaciais do planeta, e não para por aí. Objetos vindos de fora do nosso sistema solar, visitantes interestelares que percorreram distâncias praticamente incompreensíveis para a mente humana, já cruzaram nossa órbita, intrigando os maiores observatórios do mundo. Supernovas distantes explodiram com um brilho tão intenso que, mesmo depois de milhares de anos viajando pelo espaço, ainda conseguiram ser vistas da Terra a olho nu. Diante de tudo isso, uma pergunta começa a incomodar muita gente. Será que o que os astrônomos observam hoje pode nos ajudar a entender melhor o que Jesus disse há quase 2000 anos? Guarde essa pergunta, porque a resposta começa a se revelar exatamente agora. Mas antes, mais um dado para você sentir o tamanho disso. Alguns dos objetos interestelares já detectados cruzando nosso sistema solar viajavam a velocidades que tornariam impossível qualquer tentativa de interceptação com a tecnologia que temos hoje. Eles simplesmente atravessam, observam de longe e seguem para fora do nosso alcance, de volta ao vazio entre as estrelas, sem que possamos fazer absolutamente nada além de observar. Existe algo quase inquietante nisso, não é? A sensação de que somos espectadores de um universo muito maior do que qualquer um de nós consegue abraçar com a mente. E, no entanto, respire fundo por um instante. Porque é exatamente diante dessa imensidão, desse tamanho que nos faz sentir pequenos, que a história que vamos contar agora ganha um peso diferente. Porque ela não fala sobre calcular o incalculável. Ela fala sobre estar preparado, mesmo sem entender tudo. Para entender isso de verdade, precisamos voltar até o momento exato em que essa profecia nasceu. Jerusalém. Um templo majestoso,
erguido com pedras enormes, algumas delas tão grandes que até hoje impressionam arqueólogos que estudam o que restou daquela estrutura. Jesus e seus discípulos saindo daquele lugar, e os discípulos comentando admirados sobre a grandiosidade da construção, sobre como parecia impensável que aquilo um dia deixasse de existir. Foi nesse instante, sem aviso prévio, sem introdução, que Jesus disse algo que ninguém esperava, que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo aquilo seria derrubado. Imagine o silêncio que se seguiu. Para homens que haviam crescido vendo aquele templo como o centro simbólico de toda a fé do seu povo, ouvir aquilo era como ouvir que o próprio chão sob os pés estava prestes a desaparecer. Eles não moravam num mundo de dúvidas religiosas distantes. Viviam sob ocupação estrangeira, numa terra tensa, cercados por expectativas messiânicas que fervilhavam havia gerações. E ali, diante daquela construção que parecia eterna, Jesus acabara de anunciar o impensável. E aqui está a primeira pequena revelação deste vídeo. Os discípulos não fizeram apenas uma pergunta, fizeram duas. E é justamente na segunda pergunta, quase sempre esquecida por quem lê essa passagem rapidamente, que está escondida a chave para tudo o que vem depois. Sem perceber, aqueles homens simples lançaram, naquele momento, duas perguntas que atravessariam 2000 anos de história e que continuam sendo debatidas até hoje por teólogos, historiadores e pesquisadores bíblicos do mundo inteiro. A primeira pergunta foi sobre o tempo. Quando isso vai acontecer? A segunda foi sobre o sinal. Qual será o aviso de que está próximo? E é exatamente aqui, nessa segunda pergunta, que nasce tudo o que você vai descobrir nos próximos minutos. Porque a resposta de Jesus contém uma palavra, uma única expressão, que muda completamente a forma como o restante do discurso deve ser lido. Ainda não vou te contar qual é, mas prometo, você vai reconhecê-la assim que ela aparecer. Espera, antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se eu dissesse que a maioria das pessoas, mesmo depois de ler Lucas 21 dezenas de vezes, nunca percebeu qual é o verdadeiro centro desse capítulo? Não o assunto mais chamativo, o centro real. Como assim? Você deve estar pensando. Pois é exatamente essa a pergunta que vamos responder agora. Porque existe algo que precisa ficar claro, e é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. E não é um erro pequeno. Ao lermos o discurso completo de Jesus, e não apenas o trecho que costuma circular isolado por aí, percebemos que ele não começa falando de sinais no céu. Começa alertando sobre falsos enganadores. Gente que se levantaria afirmando falsamente ser o próprio Cristo, capaz de desviar quem estivesse desatento. Depois fala de guerras, de nações se levantando umas contra as outras, de terremotos, fome, pestilências. Depois muda de tom, e o texto fica pesado. Fala de perseguições, prisões, de seguidores sendo entregues até por pais, irmãos, parentes e amigos, alguns condenados à morte. Fala de ódio generalizado contra aqueles que criam nele. Fala de Jerusalém cercada por exércitos, de uma grande angústia sobre a terra. E é só depois de todo esse quadro de dor humana que ele finalmente menciona sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sinta o contraste por um instante. Antes de qualquer fenômeno celeste, existe sofrimento terreno. Existe gente sendo perseguida por causa da própria fé. Isso muda completamente o peso da profecia, não é mesmo? Aqui está o erro. Milhões de leitores pulam direto para os sinais astronômicos e ignoram tudo o que vem antes. Arrancam um único versículo do meio de um discurso enorme e tentam aplicá-lo sozinho, como se fosse uma frase solta. E isso muda tudo. Porque Jesus não estava entregando uma lista de curiosidades para observar isoladamente. Ele estava descrevendo um processo, uma sequência, um quadro inteiro, não um recorte. E existe um motivo muito específico para esse erro se repetir há tanto tempo.
Recortar um versículo é fácil, rápido e produz frases de efeito. Compreender o discurso inteiro exige paciência, e poucas coisas competem tão mal com a pressa quanto a paciência. Mas calma, porque ainda existe uma segunda camada nessa história, e ela é ainda mais reveladora. Existe uma expressão usada por Jesus logo depois de descrever esse cenário, que intriga estudiosos até hoje. E aqui vai a segunda pequena descoberta deste vídeo. Quando olhamos com atenção para a estrutura da profecia, percebemos que Jesus nunca entregou aos discípulos uma data marcada. Ele mesmo afirma mais adiante que sobre aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. O que ele entregou foi outra coisa, não um calendário, um padrão de discernimento, e isso muda absolutamente tudo o que vem a seguir. Ao longo da história, isso não impediu que várias pessoas tentassem calcular o momento exato do fim, usando eclipses, cometas, alinhamentos planetários. Imagine a cena. Milhares de pessoas, num único dia marcado no calendário, vestidas de branco, reunidas em campos abertos, algumas tendo vendido a própria casa, abandonado o emprego, se despedido de vizinhos, esperando de pé, olhando fixamente para o céu, convictas de que aquele seria o último amanhecer do mundo como conheciam. O dia chegou, o sol nasceu, e nada aconteceu. Silêncio, confusão. E no fim da tarde, aquelas mesmas pessoas voltaram para casas que já não eram mais suas, para vidas que haviam abandonado com base num cálculo. Esse tipo de cena se repetiu, de formas diferentes, em diferentes séculos, sob diferentes nomes. E todos, sem exceção, terminaram em decepção. Nenhuma dessas datas se cumpriu. Nenhuma. E ainda assim, geração após geração, o ciclo se repete. Porque o desejo humano de ter uma resposta definitiva é mais forte do que a paciência para viver na incerteza. Porque talvez, e essa possibilidade merece atenção, os sinais mencionados por Jesus nunca tenham servido para marcar uma data. Talvez o propósito real fosse outro, bem mais simples e ao mesmo tempo bem mais profundo. Despertar pessoas que estavam espiritualmente adormecidas. Sinta o peso disso por um instante. Porque essa mudança de perspectiva é o tipo de coisa que, uma vez compreendida, não sai mais da cabeça. Jesus reforça essa ideia com uma imagem simples, tirada da vida comum. Ele fala da figueira. Quando as folhas começam a brotar, todo mundo sabe, sem precisar de cálculo nenhum, que o verão está próximo. Não é preciso ser especialista. Basta observar. Da mesma forma, disse ele, quando virem essas coisas acontecerem, saberão que o que foi prometido está próximo. Repare, não é um relógio marcando segundos. É um processo reconhecível por qualquer pessoa atenta. E é exatamente essa atenção que tantos leitores trocam pela obsessão de calcular datas que a própria Bíblia diz estarem fora do nosso alcance. E aqui vale abrir um parêntese rápido, porque ele conecta diretamente com tudo o que vimos sobre o céu no início deste vídeo. Cientistas que estudam tempestades solares afirmam que, embora seja possível monitorar a atividade do Sol com bastante antecedência, prever o momento exato e a intensidade exata de uma explosão solar continua sendo um dos maiores desafios da astrofísica moderna. Ou seja, mesmo com toda a tecnologia disponível hoje, ainda não conseguimos calcular com precisão total um fenômeno que observamos diretamente em tempo real, a poucos minutos-luz de distância. Se isso é verdade para algo que já está bem diante dos nossos instrumentos, imagine tentar calcular com precisão algo que o próprio Jesus disse que nem os anjos conhecem. Mas ainda falta a peça mais importante, e ela muda o tom de tudo o que veio até aqui. Depois de descrever guerras, perseguições, sinais no céu e um cenário que soa aterrorizante, Jesus disse algo que ninguém esperava ouvir. Ele afirmou que, quando essas coisas começarem a acontecer,
Seus seguidores deveriam olhar para cima e erguer a cabeça, porque a redenção deles estaria se aproximando. Pare um segundo e sinta essa virada. Diante de um cenário de caos, a orientação não foi medo, não foi pânico, não foi uma corrida desesperada por cálculos, foi esperança. Foi uma ordem direta para erguer a cabeça, exatamente na direção contrária ao desespero. Essa frase é, muito provavelmente, a chave mais importante de todo o capítulo 21 de Lucas. Os sinais, sejam eles quais forem, não foram dados para produzir ansiedade. Foram dados para lembrar que existe um propósito maior por trás daquilo que parece caótico. E talvez seja exatamente aí que quase todo mundo começa a interpretar essa passagem da maneira errada, lendo como ameaça o que foi escrito como promessa. Mas guarda essa sensação por um instante, porque ainda falta a parte que amarra tudo o que vimos até aqui, e ela muda ainda mais o que você está sentindo agora. E é justamente aqui que voltamos à pergunta que abriu este vídeo. Será que as auroras em lugares improváveis, as tempestades solares capazes de apagar redes elétricas inteiras, os objetos interestelares cruzando nossa órbita, têm relação direta com o que Jesus descreveu em Lucas 21? A resposta honesta é que a Bíblia não nos autoriza a apontar para um fenômeno isolado e dizer, é este. O que ela nos convida a fazer é bem diferente. Observar os tempos, discernir os padrões e, acima de tudo, viver preparados, independentemente de qual fenômeno específico esteja no céu num determinado momento da história. E talvez seja exatamente aí que esteja a virada mais surpreendente de toda essa investigação. Porque se pararmos para pensar, o propósito de um sinal nunca foi ser decifrado com exatidão matemática. Um sinal de trânsito não precisa ser calculado, só precisa ser reconhecido. Uma nuvem escura no horizonte não precisa de uma fórmula, só precisa ser notada por quem está atento. Assim também os sinais dos quais Jesus falou. Eles não foram entregues como um enigma a ser resolvido por especialistas, mas como um convite simples, acessível a qualquer pessoa disposta a prestar atenção. E é exatamente essa simplicidade que costuma ser perdida quando tentamos transformar a fé numa equação. Há ainda outro detalhe que vale a pena notar antes de chegarmos à conclusão. Repare que, em nenhum momento, Jesus disse aos discípulos para temerem o que estava por vir. Ele disse para não se perturbarem. Disse para não se deixarem enganar. Disse para perseverarem. Disse para erguerem a cabeça. Em nenhum lugar desse discurso inteiro existe uma ordem para entrar em pânico. E isso, por si só, já deveria bastar para reformular a maneira como tantas pessoas, ao longo dos séculos, trataram essa profecia como uma fonte de terror, quando, na verdade, ela foi entregue como uma fonte de firmeza. E talvez, no fim das contas, o maior sinal nunca tenha sido um eclipse, nem um cometa, nem uma estrela se comportando de forma incomum. Talvez o maior sinal não esteja no céu. Talvez ele esteja em quem consegue erguer a cabeça mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O fato é que Jesus avisou o mundo com antecedência e que quase 2000 anos depois, milhares de pessoas continuam olhando fascinadas para o céu, sem perceber aquele que criou os próprios céus que tanto admiram. A pergunta que fica não é apenas se existem sinais acontecendo ao nosso redor. Sinais sempre existiram, em maior ou menor intensidade, ao longo de toda a história humana. A verdadeira pergunta é: quando eles aparecerem diante de nós, estaremos preparados? Estaremos de cabeça erguida, vivendo com esperança e vigilância? Ou estaremos presos ao medo, tentando decifrar aquilo que Jesus disse claramente não nos caber decifrar? Essa é a reflexão que Lucas 21 deixa para cada um de nós. Uma reflexão que vai muito além de manchetes sobre auroras ou tempestades solares.
Uma reflexão que toca diretamente a forma como vivemos. Esperamos e confiamos dia após dia. Não importa o que aconteça no céu acima das nossas cabeças. E talvez valha a pena, antes de encerrar, pensar no que significa, na prática, erguer a cabeça. Não é ignorar os problemas ao redor. Não é fingir que o mundo não atravessa momentos difíceis, que guerras não acontecem, que catástrofes naturais não trazem sofrimento real para famílias inteiras. Erguer a cabeça significa outra coisa. Significa recusar-se a deixar que o medo seja a última palavra. Significa continuar acordando, continuar cuidando das pessoas ao redor, continuar vivendo com propósito, mesmo sem saber exatamente que dia é hoje na contagem regressiva que ninguém tem acesso. É essa a postura que atravessa 2000 anos de história sem perder força, muito diferente de qualquer cálculo baseado em cometas ou alinhamentos planetários que, cedo ou tarde, sempre se mostrou equivocado. Quem estuda essa passagem com honestidade percebe rapidamente que ela não foi escrita para satisfazer curiosidade astronômica. Foi escrita para sustentar pessoas em meio à incerteza. E é justamente por isso que ela continua sendo lida, discutida e repassada de geração em geração, muito depois de qualquer eclipse específico ter sido esquecido, muito depois de qualquer cometa daquela época ter desaparecido da memória coletiva. O fenômeno passa. A instrução permanece. E se voltarmos por um instante àquela cena inicial, os discípulos parados diante de um templo que consideravam eterno, ouvindo que tudo aquilo cairia, talvez agora consigamos enxergar a cena com outros olhos. Eles não receberam apenas uma má notícia. Receberam junto com ela uma instrução para atravessar qualquer época de incerteza sem se perder no caminho. E essa instrução não dependia de calcular datas, nem de identificar com precisão cada fenômeno celeste que surgisse no horizonte. Dependia de uma decisão simples, repetida ao longo de todo o discurso: vigiar, perseverar, e quando tudo parecesse desabar, erguer a cabeça. É curioso pensar que 2000 anos depois, com toda a tecnologia que temos hoje, com telescópios capazes de enxergar galáxias a bilhões de anos-luz de distância, ainda voltamos exatamente para o mesmo ponto que aqueles discípulos simples ouviram naquele dia, sentados diante de um templo que já não existe mais. A tecnologia mudou. A pergunta continua sendo a mesma. Quando este vídeo começou, nós olhamos para o céu procurando um sinal. Falamos de auroras em lugares improváveis, de tempestades solares capazes de apagar redes elétricas inteiras, de visitantes vindos de fora do nosso sistema solar, cruzando distâncias que a mente humana mal consegue imaginar. E talvez agora você tenha percebido algo que muda tudo. O maior sinal nunca esteve apenas acima da sua cabeça. Ele sempre esteve diante dos seus olhos, nas palavras de um homem sentado num monte há quase 2000 anos, dizendo a um punhado de discípulos assustados para não temerem, para perseverarem, para erguerem a cabeça. O céu continua chamando nossa atenção, mas Cristo continua chamando o nosso coração. O fenômeno passa, a instrução permanece. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixe aqui embaixo, nos comentários, o que mais chamou sua atenção neste vídeo. Se ele fez sentido para você, deixe também o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar até mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de erguer a cabeça hoje. E, se você quer continuar essa jornada de descobertas pela palavra, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo.